Muito bom dia, meus amigos. Tudo bem com vocês? Natanael aqui. Neste dia 4/3, estamos aqui para mais um pregão aqui na Bolsa de Valores, né? E aí, como foi a noite de vocês? Como dormiram? Eu dormi tranquilo, eu dormi bem, porque ontem foi um dia, um gainzaço no dia de ontem, né? Então foi excelente. Nós encerramos o dia ontem com um gain espetacular aqui no mini índice, ok? E vocês, como foi o dia de vocês? Tá? Exatamente dia 3/3. Pessoal, é o seguinte, eu não consegui pegar o pregão aqui do início, porque deu pane aqui no meu sistema, e acabou que quando abriu o pregão eu não estava na tela, né? Não estava, não sabia o que estava acontecendo, beleza? Mas vamos dar uma passadinha aqui, como está o cenário, né? O cenário aqui na Bolsa de Valores, tá bom? No mini índice. Vamos olhar aqui pelo nosso gráfico, né? Análise técnica. Olha só, nós temos um cenário em que o mercado ele vem de uma alta, certo? Ele vem de uma alta e ele chegou num ponto em que estagnou, tá? Ele não está passando dessa zona aqui, dessa região de preço. Mas é uma região de preço bem ampla, tá? Uma região de preço em que o mercado ele já atingiu entre máxima e mínima 14 mil pontos. É possível que o mercado continue aqui nessa região ainda por um bom período aí, tá bom? O mercado tenta fazer uma correção dessa alta, né? Tenta fazer uma correção dessa alta, ok? E não está sendo fácil, né, para os vendedores fazer essa correção, tá bom? Bateu aqui no suporte, ok? Essa linha branca é um suporte, eu vou afinar ela aqui para a gente poder, de repente, visualizar melhor. Mas nós temos aqui um suporte, ok? No diário, o cenário é isso. No diário, o cenário é isso aqui que nós estamos enxergando, tá? O histórico aqui dos pregões anteriores é que teve nessa região, nesse range aqui de 14 mil pontos, o mercado ele fez duas altas aqui numa tentativa de rompimento de máximas para fazer o mercado decolar. Mas teve dificuldade, teve resistência aqui, ó, nessa região aqui, ó. Teve resistência aqui nessa região, ok? Exatamente aqui nessa região de preço dos 195 mil. Não conseguiu passar fácil, tá bom? E aí, nos últimos aí, pelo menos nos últimos 6 pregões, né, o mercado ele vem num declínio, né? Num declínio dentro dessa região de preço, tá? Em que ele consegue renovar mínimas, mas não consegue renovar máximas. Ó, consegue renovar mínimas aqui, ó, consegue renovar mínimas, ó. Todas elas conseguiu renovar mínimas, ó. Mas não conseguiu renovar máximas, ó. Aqui, ó. Nenhum conseguiu renovar a máxima, ok? Será se hoje é o dia de renovar a máxima? O mercado está vindo aqui, ó. Será se hoje é o dia? Tá? Enfim. Ontem nós surfamos esse movimento aqui, ó. Olha, para vocês entenderem com mais clareza o que que aconteceu ontem na nossa operação, nós surfamos esse movimento aqui, ó. 5.500 pontos. Desses 5.500 pontos entre máxima e mínima desse pregão de ontem, nós surfamos 4.500. Surfar, que eu digo a partir do momento que entramos na operação, nós andamos com o mercado 4.500 pontos.
Aí, quando chegou nos 4.500 pontos, eu não peguei. O trail stop estava ativado em 3.635 pontos. O mercado voltou e tirou a gente. Tá bom? Surfamos 4.500. Poderia ter encerrado, zerado a minha operação nos 4.500? Poderia, né? Estava mais do que o suficiente. Mas ele voltou nos 3.635 pontos, onde estava o nosso stop gain, né? O nosso trail stop. E aí nos tirou da operação. Mas mesmo assim foi uma performance, foi um dia fantástico para nós. Beleza? Foi o que aconteceu. Bom, voltando aqui, eu não sei o que que o mercado ele tem para nós hoje. Eu não sei se ele tem alguma coisa a oferecer para nós ainda nesse dia de hoje. Por quê? Vejam, olha, ele está aqui dentro dessa região de preço do mercado de ontem. Então, eu não sei se ele renova a máxima ou se ele vai retornar ao preço de abertura no dia de hoje para querer virar ainda um candle vendedor. É possível que aconteça. Tudo bem? Então, no diário, o mercado ele é super vendedor, apesar de termos essa força compradora nesse dia de hoje, ó, de quase 2.000 pontos entre máximo e mínimo. Tá bom? Mas, mercado, como eu digo, né? Não adianta a gente criar muita expectativa, porque a todo momento o mini índice, né? Ele frustra as nossas expectativas. Todo momento ele está frustrando as nossas expectativas, nossas estatísticas, às vezes, tá bom? As nossas perspectivas, às vezes a gente pensa que o mercado vai para um lado, ele vai para o outro, enfim, tá bom? Então no diário tá assim, esse formato, esse cenário. Vamos no de 1 minuto aqui, vamos passar no de 15. Eu gosto de olhar no de 15 também. O de 15 está assim, ó. O primeiro, todo o movimento que ele fez entre mínima e máxima foi no de 15 minutos, ó, no primeiro de 15 minutos. Quase 2.000 pontos, 1.900. Bem amplo, né? Vamos ver se ele consegue corrigir aqui pelo menos 50%, né? Desse movimento que ele fez. Se ele corrigir 50, se ele corrigir só 50%, ainda não dá para a gente entrar. Não dá para a gente fazer a nossa entrada, tá? A nossa entrada, a nossa entrada, ela precisa nos dar uma certa segurança, no sentido que o nosso stop fique protegido aí, no caso, se for uma compra, fique protegido abaixo do fundo, pelo menos 200 pontos, tá bom? Então, esse é o cenário do de 15 minutos, tá? Vamos aqui no de 1 minuto, porque é onde eu faço as minhas entradas, né? É no de 1 minuto, beleza? Vamos lá, aqui, ó. O que é que o mercado faz agora? Ele faz uma pequena consolidação aqui nessa região de preço, para ele conseguir chegar a nos dar a oportunidade que a gente precisa. Ó, chegou aqui nos 700, 800. Ele vai ficar nessa região aqui, provavelmente nessa região de preço de 800 pontos aqui, ó, nessa zoninha aqui, ó, esse range, ok? É possível que ele fique aí, ó, nessa região e depois ele tome uma decisão de explodir para cima, continuar um mercado comprador forte nesse dia de hoje, ou cair. Caindo, ele vai chegar no nosso preço, onde nós precisamos fazer a nossa entrada. No momento, não surge nenhuma oportunidade para a gente, tá bom? Esse é o cenário, tá? Eu preciso, bom, comprador, na compra, nesse dia de hoje, nosso, a nossa operação seria aqui, ó, 186.650. Eu vou colocar, arredondar aqui. 600. Deixa eu ver como ficaria o nosso stop. É, é isso.
nosso stop fica protegido e a gente faz uma entrada legal, faz uma entrada interessante. Tá bom? Vamos lá. Vamos esperar que o mercado ele se desenrole. Isso na compra, tá? Na venda eu não tenho ainda um ponto específico, não, porque eu preciso que o mercado faça alguns movimentos aqui, tentativa de virar um candle vendedor no diário para eu poder me posicionar na venda. Por enquanto eu não tenho nenhuma posição, tá bom? Por último, eu vou traçar aqui umas linhas, né? Vou traçar umas linhas, vou botar aqui a linha de abertura do mercado. Eu gosto de marcar ela com uma linha preta. Nesse caso aqui, ela fica como suporte, né? Um suporte na abertura. E aí, ela fica destacada, né? Pronto. Sei que aí é a abertura. Esperar agora o mercado agir, tá bom? Muito bem. Vamos lá. Gente, é o seguinte. Vou traçar aqui a linha. Eu gosto de traçar as LSTBs e LTAs para a gente poder fazer uma perspectiva aí de mais ou menos onde o mercado ele vai querer trabalhar nesse dia de hoje, até que preço ele vai querer estar trabalhando no dia de hoje. Ó. Nós temos aqui uma visão bem macro. Você nota que o mercado ele está forçando uma barra danada aqui para poder fazer uma correção dessa alta aqui, ó, tá? A gente pega aqui, vamos lá, se a gente pega aqui, ó, uma LTA desse fundo aqui, cruza com esse próximo fundo aqui, o que que a gente nota aqui na frente, ó? A gente nota aqui na frente que o mercado ele está tentando segurar essa quebra de estrutura de alta aqui, ó. Ele já quebrou essa estrutura de alta e está tentando corrigir mais essa alta histórica do mercado. Está lutando aqui. Não está sendo fácil para eles. Tá bom? Então, eu vou apagar essa linha. Eu só coloquei só para vocês terem noção do que o mercado ele está tentando fazer agora. Na macro, né? Agora na micro, tá nítido, né? O que o mercado está tentando fazer na micro. Tá nítido. Eu nem vou tirar essa linha, vou deixar ela aí ó, no dia de hoje ainda. Ó. Eu marquei ela ontem, mas ela vai continuar no dia de hoje, porque é isso que o mercado está tentando fazer. Ó. Saí daqui desse ponto do inicial, passei por esse segundo topo aqui, ó, e o mercado ele desliza para baixo, né? Ele já abriu no dia de ontem, quebrando todo vamos dizer assim, essa quebra, né? Essa tentativa de subir, né? Essa quebra da LTA, desculpa, essa quebra da LTB aqui, ó, tá? Então, o mercado, no final do pregão de anteontem, ele finalizou o dia quebrando essa LTA aqui, ó, essa LTB, tá? E aí, o que que acontece? O mercado abre no dia de ontem com um gap de mais de 3.000 pontos na venda. Já voltando, né, caindo para essa região, dizendo para nós todos, ó, eu não quero subir, eu quero continuar forçando aqui na venda. E eles conseguiram muito bem isso no dia de ontem, seguraram bem. Tá vendo? O mercado segurou bem, apesar de que ontem os vendedores, quem ficou até o final do pregão, né, segurando a operação, perdeu bastante, né? Entregou, devolveu muito mesmo no mesmo dia, tá? Veja só, que coisa, hein? Que coisa, olha, isso foi no pregão de ontem. Só no pregão de ontem, olha o movimento que esse mercado fez, ó. Daqui até aqui, mais de 5.000 pontos, 5.500. Aí, ó, isso, no, que hora foi que ele fez esse fundo aqui? Ó? Mais ou menos meio-dia, ó. Eu já estava fora do mercado, já tinha pego aqui meus 3.635 pontos. Meio-dia, esse mercado pegou, ó, e foi absorvido pelos compradores, né? Esse movimento vendedor foi absorvido pelos compradores
E eles conseguiram absorver muito bem, ó. Basicamente, o movimento que fez contínuo de queda, ele fez, respondeu na mesma altura para compra, voltando aqui quase no preço de abertura do mercado, tá? Quase no preço de abertura do mercado, ó. E aí, a partir ali de mais ou menos 3,40, aí ele volta a recuperar força vendedora e encerra o dia aqui na região de 185 mil, né? Ou seja, os vendedores que segurou bem essa operação até o final do dia sofreram ontem, né? Sofreram do coração, tá? Muito bem. Então, eles trabalharam muito bem ontem na venda. Agora, no dia de hoje, olha só como é que tá? Um mercado tímidozinho, né? Entendeu? Primeiras horas do dia, primeiros minutos do dia, como sempre, já abrem com muita agressividade, né? Agredindo aqui na compra, conseguiram aí fazer entre máxima e mínima 1.900 pontos e agora segura aqui nessa região de preço aqui dos 187 mil a 188 mil, tá? É isso aí. Ele vai ficar aqui, deve ficar aqui por alguns bons minutos aí pela frente, nessa região. E aí, a nossa entrada, infelizmente, a gente tem que aguardar. Perdemos o time, né? O primeiro time. Por que perdemos o primeiro time? O computador estava desligado, deu uma pane logo na abertura do pregão. E aí a gente teve que desligar a máquina para poder voltar o sistema a funcionar, tá bom? Enfim, vou traçar aqui agora a LTA micro. Vou pegar aqui desse fundo, passando por esse segundo fundo aqui, ó, que está bem marcado, né? Olha só, é a única referência que a gente tem para marcar uma LTA aqui, ó. É exatamente esses dois fundos, aqui e aqui, ó. Beleza? Pronto. Vou marcar esses dois fundos aí. Pronto, tá bem marcado, ó. Cruzei com a LTA, que está marcando aqui esses topos, certo? E aí o mercado ele tem essa, vamos dizer assim, possivelmente ele tende a trabalhar nessa região de preço aqui, ó. O mercado hoje tende a trabalhar nessa região de preço aqui, ó, tá? Pode estar trabalhando aqui nessa região de preço entre a LTA e a LTB. Tá? Tranquilo? É isso que o mercado tende a fazer nesse dia de hoje. Não mais, eu penso que ele não faça mais do que isso. E que por si só já é uma região de muita amplitude, tá bom? Mas ele vai trabalhar, vai tentar trabalhar aqui só nessa região de hoje, tá? Possivelmente não trabalhe muito acima na compra, porque o mercado há dias é vendedor, e aí talvez a gente não tenha hoje um candle muito amplo no diário. Pode ser que hoje gire algo em torno aí entre 2.000 e 3.000 pontos entre mínimo e máximo. Nada mais além disso, tá bom? Bom, agora resta esperar. Não estamos na operação, resta esperar para ver se esse mercado volta aqui e nos dê ainda uma oportunidade hoje de entrar. E se não vier, né, você vai entrar em algum lugar? Não, não vou. Não está fora da minha estratégia, né? Não dá para entrar. Na minha estratégia, não. Tá? Não dá para entrar. Vou marcar bem aqui uma LTB desse topo da máxima que fez ontem para cruzando aqui nessa máxima do dia de hoje. Vamos ver se o mercado ele consegue sair, romper. Se ele romper essa LTB aqui, aí é como eu estou falando, ele deve continuar trabalhando aqui nessa região no dia de hoje. Tá bom?
Ok, eu espero que ele volte aqui, nos dê a oportunidade no dia de hoje de operar, tá bom? Caso não, a gente não entra e fica assim, não tem problema. Tranquilo? Gente, aqui está feita a análise aqui do pregão no dia de hoje. E agora vamos esperar o mercado desenrolar e de repente chegar aqui na nossa região de preço e a gente conseguir fazer uma entrada, tá bom? Se possível, fazer a entrada. Tranquilo? Muito bem, nessa primeira parte, eu quero dar uma pausa nesse vídeo para não ficar mais longo do que já está. E muito obrigado aí pela atenção, pela presença de vocês, por nos acompanhar. E aí, já de antemão, peço um likezinho, peço também que se inscreva no canal, divulgue nosso conteúdo para outros traders, amigos, conhecidos, aqueles que estão já há tempo no mercado, os que estão iniciando. Enfim, nos ajude também a divulgar esse conteúdo, tá bem? Muito obrigado. Um abraço para vocês. Então, meus amigos, aqui de volta, Natanael. Olha só como estamos aqui. Não abrimos a operação hoje, tá? Nos dois últimos pregões, nós perdemos o time da entrada, o primeiro time, né? O primeiro ponto de entrada e depois o mercado voltou, a gente conseguiu fazer entrada nos dois últimos pregões. Já nesse de hoje, perdemos o time aqui, ó. Nossa entrada era aqui. Perdemos esse time aqui, é difícil. Logo nos dois primeiros candles, o mercado crescer tanto assim, ó, ampliar muito, né, o deslocamento de preço, aí não dá para, a gente não consegue entrar, porque eu entro a mercado, eu não posiciono ordem, né? E não deu para entrar, tá bom? Então hoje não deu para fazer essa entrada aqui, tá? Teria que esperar o mercado agora fazer todo esse movimento. Ai, abri na boca aqui. Teria que esperar todo esse movimento de correção aqui, ó, vir aqui no meu preço novamente para eu poder fazer essa entrada. Pelo que o mercado já fez hoje, até agora, eu não creio muito que ele vá fazer isso por nós. Cair aqui ao ponto de chegar no meu preço e dê uma condição legal para fazer essa entrada, né? Nós já nos aproximamos aí das 11 horas, né, da manhã. Eu não consigo enxergar aqui esse mercado, do jeito que ele está tão. Ele está lentinho hoje, né? Ele está andando numa direção só, mas está lento. Ele não tem amplitude nos candles. Não desloca o preço com muita facilidade. Mas entre mínimo e máximo ele já fez 2.250, aliás, 3.250 pontos. Andou bem, tá? E aí eu acredito o seguinte, talvez o mercado queira fazer só isso hoje, entre mínimo e máximo. Pelo histórico aqui, ó, só pelo histórico, tá? Pelo histórico do que ele já fez até agora, tá bom? Enfim, o que é que acontece? Eu quero encerrar, né, o pregão de hoje, tá bom? O nosso, né? Vamos dizer, o nosso pregão de hoje. Dizer que hoje nós não vamos fazer a operação. Hoje tá meio complicado aqui para a gente fazer a operação. A nossa estratégia ela não permite a gente entrar nessa região de preço aqui em cima, tá bom? O mercado teria que recuar, tá bom? E eu não estou conseguindo enxergar esse mercado recuando antes do meio-dia, ok? Para o nosso preço. Portanto, eu quero encerrar aqui, nesse dia de hoje, né, o nosso pregão, tá? Nem todos os dias a gente vai ou necessita, na realidade, de se operar, tá bom? Nem todos os dias somos obrigados a boletar aqui no mercado, tá? Não, não, não precisamos forçar, tá bom? Uma entrada se ela não existe, né? Se está fora da nossa estratégia, ok? Eu acredito que parte, né,
do sucesso de um trader é quando ele entende que a estratégia dele precisa ser respeitada, precisa ser seguida, à risca, tá? Para não ser sabotado e também não abrir brecha, né, para falhas, né? Para falhas no padrão operacional que ele desenvolveu, que ele desempenhou, né, no longo do tempo, ok? Então eu acredito que faz parte, né, do sucesso de um trader é exatamente controlar, né, as suas ansiedades, ok? Não boletar só por boletar, bom? Não clicar o dedo só por clicar. Ah, porque eu não quero ficar fora do mercado, eu quero abrir a operação porque eu quero me sentir dentro do mercado. Não, eu preciso boletar, eu preciso clicar o dedo, né, dentro da minha estratégia e porque eu quero ver resultado positivo ao meu favor, ok? E não simplesmente rifar uma operação. Eu não faço isso, tá bom? Eu não faço isso. Já passei dessa fase há muito tempo. Já passei dessa fase, tá? Então, se algo serve de lição aí, nesse dia de hoje, é isso. Simplesmente não deu para fazer dentro da nossa estratégia, então não tem necessidade de eu clicar em qualquer lugar, de eu boletar no dia de hoje. Não preciso disso, tá bom? Amanhã tem outro dia de pregão, tá? E, enfim, hoje não define, né, o meu mês, não define a minha semana, tá? Por sinal, a nossa semana está indo muito bem, graças, né, ao bom Deus. Meus amigos e minhas amigas, vou encerrando por aqui, tá bom? Pedindo vocês que nos ajude aí com os likes, né? E se inscrevam se não é inscrito, compartilhe esse conteúdo, né? Eu tenho certeza que vocês gostariam de estar vendo uma operação rolando aqui, mas infelizmente não vou poder dar essa alegria, esse prazer para vocês nesse dia de hoje, tá? Porque simplesmente não encaixou a nossa entrada, mas a gente não conseguiu pegar. Já expliquei aqui por quê, tá bom? Então, enfim, é isso aí. Amanhã é outro dia, tá certo? Muito obrigado aí pela atenção, pela presença de vocês e estamos juntos amanhã novamente, tá bom? Muito obrigado, um abraço e um beijo no coração.